Fala tu! Oi, meu nome é Liv e esse é o Imersões Literárias. Eu vim com esse vídeo aqui rapidinho para falar de uma leitura que vai cair no vestibular da UERJ. A UERJ já tem, mais ou menos assim, já faz um tempo, adotado leituras para o vestibular. Mas antes, essas leituras recaíam sobre a segunda fase, que era a fase discursiva, quando o vestibular estava com duas fases, né? A fase primeira, que era a fase objetiva, a segunda, que era discursiva, que é justamente onde entra a redação. E por causa desse período que a gente está vivendo, que as coisas ficaram, os calendários escolares das universidades ficaram completamente assim enlouquecidos, ela resolveu colocar a redação junto com a primeira fase, que acabou se tornando a única fase. Então, basicamente, o vestibular da UERJ está fazendo uma mimesis do Enem. Daí que para o próximo vestibular, que vai cair, que vai ser agora em fevereiro, a opção que foi eleita por aqueles que votaram na revista do vestibular da UERJ foi esse livro aqui, que teve um lançamento em 2001, ou seja, tem 20 anos, é Uma Janela em Copacabana. Daí que nós vamos fazer uma pequena abordagem sobre essa leitura. Vou falar para vocês da minha experiência, contar mais ou menos um pouquinho da história e para ver se ajuda quem vai fazer o vestibular da UERJ a ter um pouquinho melhor assim de entendimento a respeito do livro. Então, puxa teu banco e bora papear. Eu fiz um pequeno roteiro assim, pra gente não se perder. Então, se vocês me virem olhando para baixo por causa disso, tá bom? Tá, eu tenho aqui um livro então do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que já é um escritor cujos livros são basicamente todos voltados para essa área do thriller policial, e Uma Janela em Copacabana não vai fugir disso, tá bom? A editora desse livro é a Companhia das Letras. O livro continua em circulação, tanto que a UERJ escolheu. Eu achei o livro na internet com certa tranquilidade, acredito que ninguém vai ter dificuldade de encontrar também. Se você ainda não leu o livro, gente, o vestibular é agora, em fevereiro. Eu tô gravando esse vídeo um pouquinho antes da semana do vestibular. Para a minha data de hoje ainda tem um tempinho, mas se você ainda não leu e você está me assistindo na semana do vestibular, corre e lê. Deixa eu mostrar aqui a diagramação como é. Não sei se vai conseguir mostrar por causa da luminosidade. Tô lendo aqui no tablet, né? Não é no Kindle ou nada disso. E aí, como eu falei para vocês, é um thriller policial. Isso quer dizer, então, que as ações vão ter prevalência sobre as descrições. As descrições muitas vezes vão funcionar para te ambientar mesmo, com passagem do tempo, te ambientar com os cenários escolhidos pelo autor. Óbvio, né? Como está falando aqui no próprio título, a história se passa em Copacabana. Não só, a história vai ter também outros lugares mencionados. Além de Copacabana, você vai ter aqui a Barra e o centro da cidade. Além de São Paulo, porque um dos personagens que tem relação com o personagem principal, que é o delegado Espinosa, a Irene, sua namorada, porque o narrador não a taxa dessa forma, mora em São Paulo e volta e meia vem a trabalho ao Rio para, inclusive, se encontrar com ele. Então, você tem alguns cenários, mas o principal, as ações mais importantes para o desenvolvimento da história vão se passar ali em Copacabana mesmo, na Avenida Atlântica e no bairro do Peixoto, que é basicamente interior do bairro de Copacabana. Para quem não é daqui do Rio, não conhece a Zona Sul, o bairro do Peixoto é um subbairro de Copacabana. Falando especificamente da história em si, você tem esse o delegado Espinosa, ele recebe o chamado, né, da polícia PM, num dia assim de muito calor, ela vai atender um assassinato. Quando a PM chega num prédio horroroso assim, também a maioria das coisas se passa lá na Zona Sul, né? A PM descobre que tem uma pessoa morta em cima de um sofá, um velho
sobre cadeira de rodas, falando coisa com coisa, indica-se que ele tem demência, Alzheimer, enfim, não poderia testemunhar o que aconteceu ali, não poderia dizer por que aquela pessoa estava ali morta, aquele homem. Depois descobrem que aquele velho é o pai daquela pessoa e esse homem faz parte da Polícia Civil. É o primeiro assassinato. Começam as investigações e ainda mais porque fere na própria carne da PC, né? O segundo é um policial, depois se descobre que é um policial, ele está sentado num banco de uma praça do Lido que dá para a praia. Junto dele, ali perto, tem uma senhora, uma idosa, também com Alzheimer ou demência, assim, ela não teria como fazer qualquer testemunho. A cuidadora dessa senhora, e percebendo que ele está de cabeça baixa, essa cuidadora chega perto. Ela não o conhece, ela é estranha, e quando ela chega perto, ela percebe o sangue no colarinho da camisa. Daí chama o legista e entende-se que esse policial morreu com um tiro na nuca, possivelmente uma arma com silenciador. O terceiro crime, ou seja, o terceiro policial tombado, que aí vai se caracterizar como uma série de crimes feitos, né, cometidos contra a Polícia Civil, foi de um personagem que foi encontrado morto em um conjugado no início de Copacabana. Também um tiro a queima-roupa, também uma arma com silenciador, porque ninguém escutou o barulho de tiro algum. Então você tem esses três personagens que são eliminados da história. Daí o delegado Espinosa entra para poder fazer essa investigação junto com os seus subordinados, o Ramiro, o Arthur e o Elber. Acabam que se cria um clima muito complicado dentro da delegacia e de outras delegacias, porque é uma série de crimes, são 3 policiais assassinados de um jeito muito parecido. Eles entendem que o problema está dentro da própria polícia. Começam a conversar e os policiais civis de outras delegacias silenciam, não querem dizer muito o que sabem a respeito dessas pessoas e tal. Então a gente começa a desconfiar de que esses caras poderiam estar envolvidos em paradas erradas. Acontecerá também uma outra morte, essa muito suspeita. Uma moça que mora num prédio perto da praia, uma moça bonita, elegante e lá, vai cair do 10º andar desse prédio onde ela mora e alguém vai testemunhar essa queda. Essa queda não vai ser para essa pessoa que vai testemunhar, essa queda não será um suicídio, como ficaria taxado no primeiro momento. Então, você vai ter aí 4 crimes, pelo menos, 4 assassinatos depois, né? A gente está falando aqui, já estou falando que não é suicídio dessa moça que vai cair do 10º andar. Você vai ter 4 assassinatos em que o Espinosa vai ter que quebrar a cabeça para poder chegar a mínimas conclusões do porquê essas coisas aconteceram. Basicamente, o resumo é esse. Se eu já posso adiantar a sua vida, os temas que eu encontrei aqui que poderão ser abordados pela redação da UERJ: a violência. Outro tema que eu encontrei também é a corrupção, e a corrupção dentro da polícia. A corrupção na polícia é presente, inclusive o delegado Espinosa, apesar de ser um personagem que tenha características de dúvida, raiva, frustrações, enfim, dentro desse tema da corrupção policial, o delegado Espinosa e quem trabalha com ele, os outros investigadores que vão tentar solucionar esses crimes, são figuras que a gente pode chamar aqui dentro da história de incorruptíveis. Outro tema é o adultério. O delegado Espinosa não é casado, ele é separado. Sua namorada Irene também não tem qualquer relação com outra pessoa, são ambas pessoas desimpedidas, livres. Mais uma das personagens tem um casamento que, para quem está lendo, vai parecer que é um casamento fadado ao fracasso. Ele está perto de terminar. A Serena,
Essa personagem só vai aparecer na segunda parte do livro. Ele é dividido em duas partes. A Serena é casada com um figurão, um economista e tal, um figurão da alta roda de Brasília e tal. Ela é uma mulher que, ao mesmo tempo, é intrigante, misteriosa, é uma mulher fútil. Eu a considerei assim, uma mulher fútil, uma mulher que não tem, não sei se por causa do casamento, por causa da sua origem, enfim, o narrador não nos deixa ir além dessa superficialidade. É uma mulher que não tem muitas aspirações na vida. Ela fica somente à sombra desse marido, gosta dele, pelo menos no primeiro momento a gente percebe que ela gosta dele, mas ela, sabe, não passa muito disso. E como eu falei, o casamento deles está fadado ao fracasso. Tem o cerne da investigação, método de investigação, procedimento que eles vão adotar para poder chegar, não a desvendar ou a solucionar, mas pelo menos começar a entender o que está acontecendo. Não é que o livro não termine e deixe pontas soltas, mas eu já posso te avisar que talvez o final não seja para você um final assim definitivo. Posso te dizer que os personagens não têm um aprofundamento, nenhum deles, não tem um aprofundamento psicológico suficiente para fazer grandes digressões. Mas o que o narrador te dá em relação a características psicológicas já te permite entender as motivações que vão acontecendo ao longo aqui da história. O principal da história vai girar em torno do Spinoza e dessas três mulheres que vão entrar na vida dele e vão, de certa forma, mudar um pouco a visão que ele tem das coisas. A Irene, que já é sua companheira mesmo, a própria Serena, que, como eu falei, aparece na segunda parte do livro, e a Celeste, que aparece já desde o início. Ela já vai aparecer logo nos primeiros capítulos aqui do livro. E a Celeste é uma figura que tem, que num primeiro momento é aquela tal figura que vai te surpreender à medida que você for lendo, né? Porque no primeiro momento você vai vê-la como frágil. Num segundo momento você vai vê-la como esperta. Num terceiro momento, você vai vê-la como sagaz. Sagaz, acho que é o melhor adjetivo. Vai te parecer sagaz. E aí, atenção a Celeste. Atenção ao tipo de proceder que a Celeste vai tendo à medida que essa história vai acontecendo. Atenção a Celeste. Uma coisa assim que eu gosto de romance policial. Eu acho suspense desse tipo, não suspense de fazer você ficar o tempo todo travado com medo, não. Isso eu não gosto. É o tipo de leitura que muito raramente vai aparecer aqui nesse canal. Mas um bom thriller policial que te prenda, que te dê pistas, que você pense, que você mesmo vá montando seu quebra-cabeça, ou então você vá anotando coisas e tal. Tipo, né, livros de investigação, de detetive, eu gosto desse tipo, é um tipo de leitura que me deixa empolgada. Para mim, Luiz Alfredo Garcia Rosa deu uma pecada com relação a isso, porque o que é o principal de um romance policial, né, de um thriller policial? E eu estou considerando esse livro como um thriller porque ele não é no tamanho grande para ser chamado de romance, ele é mais ágil, né? É mais curto. Ele tem muitas descrições dos sentimentos, dos pensamentos, possíveis implicações daquilo que os personagens estão fazendo, e isso cansa. Você quer ver a ação, você quer ver diálogo, você quer ver a pessoa saindo, correndo de um lugar para outro, de uma cena para outra, e tendo ali aquela coisa rápida do pensamento ágil e vamos fazer. Você quer movimentação. E a primeira parte do livro cansa por causa disso. Considero que seja a parte em que o narrador mais vai perder tempo
fazendo essas digressões que eu comentei. Algumas até são importantes para a gente poder entender por que os personagens são como são, mas elas poderiam ficar por ali. Se tem uma coisa que eu aprendi que você não precisa, enquanto autor, é ficar explicando muito as motivações do personagem. Você explica o suficiente e parte para as ações, parte para os pensamentos ou para os próprios diálogos mesmo, em discurso direto, e quem vai ler que consiga fazer as devidas conexões que você está dando ali as indicações para fazer. E isso eu acho que o livro peca um pouco. Eu li esse livro no ano passado, em dezembro, para uma turma de pré-vestibular que a UERJ fazia parte do projeto. Foi aí que eu entrei em contato com a narrativa. Eu não posso dizer para vocês, nossa, que livro maravilhoso, justamente por causa desse problema da primeira parte que comentei. Mas não é uma experiência de leitura ruim, não. Então ficam aí as minhas considerações. O livro traz como narrador aquele que vai ficar observando todas as ações, é onisciente clássico, ele vai dizer o que se passa do lado de dentro, do lado de fora dos personagens, enfim. Fiquem atentos a essas situações, né, da violência, da corrupção policial. Prestem atenção à personagem Serena. Ela é uma das que vão chegar às últimas consequências para provar o seu ponto a respeito daquilo que ela está insistindo em provar. Atenção a ela. Falando agora rapidinho, muito rapidamente, porque o vídeo já está longo, sobre o vestibular da UERJ. Você vai receber a sua prova com um trecho ou um texto não verbal desse livro, alguma coisa relacionada a esse livro, e virá um questionamento, seja em forma de pergunta direta ou indireta para você. Aquele questionamento é o tema da sua redação, mas você não vai colocar aquele questionamento dentro da sua redação ipsis literis. Você vai produzir um texto sobre o questionamento. E vai ser um texto, tal qual o Enem, dissertativo argumentativo. Isso quer dizer que você vai ter que dividi-lo em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai ter de produzir argumentos para comprovar a sua tese, o seu ponto de vista. A sua tese, de preferência, deixa na introdução, porque aí você vai ter o restante todinho do texto para justificar esse caminho que você quer fazer. E, diferentemente do Enem, a UERJ cobra título. Então procure fazer um título conciso, ou seja, um título em que você diga muito, com poucas palavras. A UERJ também trabalha com 30 linhas, porém, diferente do Enem também, o mínimo de linhas não são 7, são 20. Então, para você que vai fazer esse vestibular pela primeira vez, fique atento a essas dicas. Evite rasuras, porque essas provas são escaneadas e as pessoas que vão corrigir a sua redação podem não entender o que você quis dizer por conta de um texto rasurado, cheio de marcas de tinta, essas coisas assim. Atenção à letra, porque letra legível é uma obrigação do candidato, e eu espero que você consiga ler esse livro a tempo de fazer a prova, se saia bem na prova, obviamente, tenha sua vaga garantida numa das melhores universidades do Brasil. A modéstia à parte, minha casa. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido ter pelo menos um panorama dessa leitura desse livro. Eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo, em que eu trago uma nova história para te contar. Um beijo. Tchau.